Olá, sejam bem-vindas à nossa aula prática de como a gente vai servir os alimentos para o bebezinho assim que ele completa os 6 meses e tem os sinais de prontidão. Então eu trouxe aqui alguns alimentos que eu vou explicar os cortes, tanto pelo BLW, também como vai ser a textura quando esse alimento for amassado no garfo. Eu trouxe aqui para vocês o corte do BLW com 6 meses para vocês entenderem a textura que a batata deve estar para você oferecer para a criança. Você pode ver que eu amasso facilmente com o dedo a batata, então não tem o risco de engasgo para a criança. Agora eu vou mostrar a textura com o corte, na verdade amassando a batata. Ó, vocês vão amassar bem amassadinho nesse primeiro momento, que é com os 6 meses que a gente vai oferecer. Então ela fica bem amassadinha. Você pode pingar um pouquinho de azeite para facilitar, não precisa colocar água. E ela fica bem amassadinha nesse primeiro momento, quase num formatinho de purê mesmo, para oferecer para a criança. Após mais ou menos entre 7 e 8 meses, aí você pode amassar um pouco menos. Então você vai deixar mais grosseira os pedaços para oferecer para a criança. É a mesma coisa, pode colocar um pouquinho de azeite, mas vai deixar um pouco mais grosseiro, ó, a batata do que aqui que a gente amassou bem, ó, tá bem amassadinho. E aí, a partir dos 9 meses, aí você já pode oferecer ela como se fosse uma batatinha picadinha assim para criança. Aí assim você já pode oferecer para ela a partir dos 9 meses. Então a gente tem um exemplo aqui de como deixar ela um pouco mais amassada, que seria com 6 meses, a partir do 7º, 8 meses já pode ser menos amassada, que nem esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Que fica os pedacinhos da batata. E a partir dos 9 meses, a batatinha quase que em pedaços. Mas você percebe que o importante aqui é a textura, ó. Apesar dela estar em pedaço, o bebê vai facilmente conseguir esmagar com o céu da boca ou com a gengiva. Esse exemplo que eu utilizei foi a batata, mas você pode fazer com todos os alimentos do jeitinho que eu expliquei. O importante é vocês entenderem que os alimentos eles precisam evoluir para evoluir a mastigação da criança, que nem eu expliquei nas aulas anteriores. Agora que a gente já sabe a evolução da textura, que nem eu mostrei o exemplo da batata, agora eu vou explicar como a gente vai montar esse pratinho do bebezinho a partir dos 6 meses. Lembrando que eu expliquei sobre o grupo dos alimentos e lá no nosso material tem certinho o que cada alimento faz parte do grupo. Então aqui eu vou explicar o pratinho e vou explicar como a gente vai amassar esses alimentos. Então aqui a gente já tem a couve cortadinha, que foi picada como tempero e refogada. E agora a gente vai colocar a cenoura. Essa cenoura ela vai precisar ser amassada para oferecer para o bebê. Então você vem com o garfo e amassa ela. Pode amassar aqui no pratinho, pode amassar em outro prato e depois colocar aqui. E ela vai fazer parte dos 2 legumes. Então a gente já tem uma folha e a gente vai colocar mais um legumes aqui para o bebezinho. Essa cenoura eu cozinhei ela no vapor, mas ela pode ser feita tanto no forno quanto na frigideira, finalizada com azeite, pode ser temperada com alho, cebola. Pode ser também utilizado o tempero que vocês utilizam para a família. A gente só não vai colocar o sal para o bebê. E lembrando também que a criança ela precisa entender o sabor da cenoura. Então não adianta a gente colocar muitos temperos, porque aí ela não vai sentir o sabor. Ó, ficou bem amassadinha a minha cenoura. Agora a gente vai colocar o segundo legume para ela. Aqui eu vou colocar o brócolis. E lembra também, pessoal, que não precisa ser uma grande quantidade nesse primeiro momento. Lembra, no máximo o bebê vai comer uma colherzinha de sopa de tudo que tá aqui. Então não precisa exagerar na quantidade. Ó, eu já vou tirar um pouquinho do brócolis aqui, mas tá bem amassadinho para a criança comer, para oferecer para ela. Ficou bem cozidinho. Eu fiz no vapor o brócolis também, só para vocês saberem. Eu também
vou pegar o arroz agora para completar o pratinho, que seria do grupo dos cereais e o carboidrato. Verem certinho, a gente vai amassar levemente. O arroz, ele é um alimento já macio, então você não precisa necessariamente ficar amassando muito, porque a criança ela já vai conseguir comer porque ele é bem macio e ele é pequenininho. Às vezes, se você deixar o arroz cozinhar um pouquinho mais, ele fica um pouquinho mais fácil para você amassar e para você poder servir para a criança. Mas ele não é nossa prioridade, assim, de ficar amassando muito, porque ele é bem molinho mesmo. Pronto, tá aqui o arroz amassadinho. Dei apenas uma cortadinha no grão para poder oferecer para a criança. E agora eu vou colocar o feijão. Vocês vão amassar o grão. Pode colocar mais caldo, se vocês quiserem, para oferecer para a criança. Pode, por exemplo, colocar couve aqui no feijão para oferecer. Esse feijão eu fiz com alho, cebola, coloquei louro para dar um gostinho. Claro que a gente vai colocar só tempero natural e não vai colocar sal, mas ele já tá temperado. E aí eu até recomendo a gente pegar e colocar, faz o feijão como se fosse para a família, com alho, cebola, louro, que é o que a gente utiliza. E você separa, antes de pôr o sal, deixa o sal para o final, separa e fica pronto para a criança. Então esse aqui tá o feijão. Pode inclusive pôr mais caldo, se você quiser, e ofertar assim para a criança. Agora só falta o grupo da proteína. Então eu fiz esse franguinho aqui com alho, cebola, coloquei tomate e coloquei uma cenourinha. Porque se você deixar o frango ele sem colocar o tomate e a cenoura, às vezes fica um frango muito seco. E aí faz com que a criança ela não aceite tão bem essa proteína. Então eu sempre falo, olha, e pega um pouquinho do caldo, do próprio caldo que o frango solta, para deixar aqui e desfiar para oferecer para a criança e ficar mais fácil. Aqui, por exemplo, posso até colocar um pouquinho de azeite para ajudar para o franguinho não ficar tão seco para oferecer para a criança. Muitas crianças elas preferem a carne porque fica mais úmida. Então, pensando nisso, é importante a gente deixar ela mais molhadinha para oferecer. Lembra que a gente não precisa deixar uma grande quantidade. E muitas pessoas acham que essa proteína a gente precisa liquidificar ela, passar no mixer, nada. Ó, você pode ver que eu estou fazendo com a faca. Estou desfiando com a própria faca para oferecer para a criança. Kelly, mas você falou que é para deixar tudo separadinho e aqui tem uma cenourinha junto com o tomate. Aqui não tem problema, porque a criança ela já vai ter sentido o sabor da cenoura, ela já vai saber e eu acho que deixa interessante o alimento para ela. Lembra que você pode temperar o frango com os temperos naturais de acordo com o que você tem aí na sua casa e com o que você faz para a sua própria família. Então tá aqui, eu vou colocar aqui no cantinho o arroz, que eu já amassei, e o frango também. Então aqui a gente montou um pratinho completo para a criança. Tem duas opções de legumes, uma folha, o feijão, o franguinho e o arroz. No lugar do frango poderia ser um ovo, poderia ser um peixe, poderia ser uma carne vermelha, uma carne suína. E aí a gente vai finalizar o pratinho do bebê com um pouquinho de azeite. Só um fiozinho de azeite para finalizar, para ter o aporte calórico de gordura também tão importante para o bebezinho. Então, o pratinho do bebê ficou montadinho dessa forma. Esse, então, foi o pratinho que a gente montou para o bebê, um exemplo aqui para vocês seguirem, mas poderia, por exemplo, ter aqui no lugar do feijão uma outra leguminosa, uma ervilha, um grão de bico, a lentilha que as pessoas esquecem, poderia ser aqui o frango, a proteína poderia ser outra proteína diferente. O arroz, nesse lugar do arroz, a gente poderia colocar uma batata facilmente, uma mandioca. Lembra que quanto mais alimentos a gente colocar no pratinho do bebê,
mas ele vai ser receptivo lá na frente também, quando ele ficar mais velho aos alimentos. Então a gente tem que variar bastante. Eu coloquei a cenoura e o brócolis, mas poderia ser uma beterraba e uma berinjela, como exemplo. A folha eu usei a couve, mas poderia ser um alface, uma selga, outro tipo de folha, um espinafre, por exemplo. Ele poderia estar misturado num ovo mexido, ou, por exemplo, estaria aqui junto com o feijão para oferecer para a criança. Agora a gente vai aprender os cortes do BLW. Já expliquei como a gente vai montar esse pratinho do bebê. Agora vamos falar um pouco sobre os cortes do BLW. Qual que é o corte? Como eu tenho que fazer? Bom, é simples. O corte, lembra que ele tem que ter mais ou menos 6 centímetros, ou meça ali de acordo com o seu dedo. E aí, para o bebezinho poder fazer esse movimento, que é o movimento que ele consegue fazer no primeiro momento, aos 6 meses. Então, a textura, ó, lembre que a gente amassa facilmente com os dedos, então o bebezinho vai facilmente conseguir levar até a boca e amassar com a gengiva. O brócolis, ele é o mais simples, que é esse corte aqui. Lembra de não deixar o cabo muito pequeno, porque senão a criança ela não vai conseguir fazer essa pega, que é uma pega grossa nesse primeiro momento. Aí eu tenho outros alimentos aqui. O ovo, ele pode ser oferecido assim, com a gema, o bebê vai conseguir pegar, tá? Pode ser também feito um ovo mexido, um omelete, e aí você oferece em formato de rolinho para o bebê. Aqui eu tenho uma vagem. Essa vagem eu cozinhei ela no vapor e depois dei uma refogadinha na frigideira com azeite. E aí é importante a gente entender aqui que eu tenho tanto a questão dos 6 meses, que o bebê faz esse movimento, como também tenho esse pedacinho que é quando o bebê faz a pinça. Entre 8 e 9 meses o bebê ele já consegue fazer a pinça e você vai perceber que ele vai no cadeirão tentar pegar os feijões que ficam. Então aí você percebeu que ele faz a pinça, você já pode oferecer nesse tamanho para o bebezinho. E aí, ó, pode ver que amassa facilmente também o alimento. Aqui a gente tem o exemplo da cenoura, olha aqui o tamanho. Então o bebezinho vai pegar assim, vai sobrar um pedacinho só para ele levar até a boca. Também é facilmente, ó, esse aqui tá um pouquinho mais duro. Então teria que estar um pouco mais mole para você oferecer para o bebezinho. E aqui tem o corte a partir dos 8, 9 meses, quando o bebezinho faz a pinça. O exemplo da batata, olha aqui a batata. Essa batata eu dei uma leve refogadinha, selada na verdade, na frigideira, para que o bebê também não consiga ter muita facilidade de fazer o esmagamento, porque nesse comecinho, lembra que ele faz bastante o movimento, ó, de esmagamento. Então, ó, aí quando você sela ela, cria um pouco mais de resistência para o bebezinho. E tem aqui o corte, ó, facilmente com os dedos, o corte com a pinça para a partir dos 8, 9 meses, quando o seu bebezinho já estiver fazendo a pinça, ele possa pegar. Esse foi alguns exemplos de cortes dos legumes. Agora eu vou mostrar para vocês as frutas. Quais cortes que a gente tem das frutas para oferecer? Bom, a laranja, que todo bebezinho gosta, então você pode oferecer assim para ele vai pegar e vai colocar na boquinha. Ou a laranja inteira, talvez nesse primeiro momento ele tenha um pouco de dificuldade, mas alguns bebês eles utilizam as 2 mãozinhas para pegar e leva até a boca. Eu trouxe aqui também, vou colocar aqui de ladinho, eu trouxe também aqui a manga. Tá vendo que a manga é um alimento muito escorregadio? Então a gente deixa um pedacinho da casca, o bebê pega, consegue segurar com firmeza por conta da casca e ele vai levar esse pedacinho na boca. Olha, a manga, por exemplo, ó, ele vai esmagar facilmente com a gengiva. Temos também esse outro corte, que é um corte que você pode oferecer também a partir dos 6 meses, porque ó, facilmente vai os pedacinhos na boca dele e ele consegue amassar com a gengiva. Eu trouxe aqui
Eu vou mostrar como que faz esse corte certinho. Então, a gente tem a manga, eu já passei a faca algumas vezes assim, e a gente vai passar assim. Cuidado para não romper a casca, porque se você romper a casca, aí quando o bebezinho for pegar, ele pode engolir o pedaço muito grande por conta da casca. Então, a gente fez vários quadradinhos assim, pode passando a faca, e aí você abre a manga e ela fica nesse formato aqui, e você pode oferecer também para o bebê. Aqui a gente tem o kiwi. O kiwi é um bom exemplo, porque ele é bem escorregadio. A gente deixa um pedacinho da casca, deixa aqui uma partezinha para o bebezinho pôr a boca, e ele vai colocando na boca e vai comendo, e não vai escorregando. Isso é bem importante vocês tomarem o cuidado de deixar a casca, porque senão o bebezinho ele não vai conseguir nem levar a boca e vocês vão estar achando que ele não está conseguindo, que não está fazendo certo, mas é assim mesmo. Tem o exemplo do melão também, ó. Facilmente o bebezinho ele vai conseguir esmagar com a gengivinha e você oferece assim para o bebezinho, ele vai conseguir pegar assim e levar até a boca. Aqui uma mexerica, que é como a gente fala aqui na minha região, mas o bebezinho vai pegar assim e vai levar esse pedacinho na boca e vai saindo os gominhos bem pequenininhos. Reparem que eu tirei aquele miolo e as sementes também da mexerica. Esses cortes são alguns cortes. O BLW ele tem algumas variações de cortes que pode depender de cada profissional. Qual corte que o profissional mais gosta, é o corte que ele utiliza e que ele ensina. Não existe um manual do BLW sobre os cortes. Tem o que o profissional vai aprendendo e ele acha mais seguro para mostrar para o paciente. Então aqui eu peguei uma banana e eu vou mostrar o corte da banana. Eu vou tirar um pedacinho da banana. Lembra que se ficou muito grande, vai ficar difícil para o bebê comer. Então a gente tira um pouquinho aqui também. E aí a gente vai fazer um leve corte aqui para deixar um pedacinho apenas para o bebezinho colocar na boca. E conforme ele vai comendo essa parte, vocês vão tirando a casca, tá? Então, ó, tá vendo? Eu consigo tirar e deixar só um pedacinho para o bebê colocar na boca. Esse pedacinho é suficiente para que ele não engasgue. Por exemplo, no primeiro momento, o bebê ele sempre vai tentar levar tudo, mas a casca vai impedir ele de colocar bastante na boca. Se vocês cortarem muito também, vai fazer com que ele coloque mais ainda na boca. Então, por isso que eu recomendo deixar só um pouquinho nesse momento, ó. E veja, ó, ele vai fazer esse movimento. Alguns bebezinhos, eles gostam muito de fazer um movimento diferente, que é assim. Você vai cortar os dois lados da banana. Deixa eu cortar um pouquinho mais aqui. Ele vai cortar os dois lados, você vai cortar os dois lados e o bebezinho ele vai virar tanto de um lado quanto para o outro para comer essa banana. Também é bem normal, alguns bebês gostam bastante de fazer isso. Bom, então aqui eu mostrei para vocês alguns cortes que vão estar lá no nosso manualzinho para vocês acompanharem. Ficou com dúvida de qual corte vai oferecer para o bebê? Olha lá no manual que vai ter as fotos certinhas do corte. Então, eu mostrei alguns cortes que são os cortes mais seguros e como você deve fazer diferente quando é com 6 meses e quando é a partir dos 8, 9 meses do bebezinho. Agora que a gente já sabe as texturas, como montar o pratinho do bebê e como a gente variar os alimentos do pratinho do bebê, agora eu vou ensinar vocês a congelar os alimentos. Qual forma a gente vai congelar? Eu trouxe aqui duas formas onde a gente pode congelar, a gente pode armazenar os alimentos. A forma que eu mais gosto e que eu utilizo na minha casa é essa aqui, o potinho de vidro, a tigelinha de vidro aí, que vai ajudar a gente no congelamento do alimento. Então você separa um tanto de arroz, de feijão. Lembra que o bebê come pouca quantidade. Se você encher esse potinho, ele não vai comer tudo que tá ali e você vai ter que descartar. Uma vez congelado, e você ofertando para o bebê, esse alimento ele não volta novamente para o freezer e nem para a geladeira.
tem que ser descartado. Então, pensando nisso, a gente tem que pôr poucas quantidades. Essa tigela, geralmente, ela tem uma tampa de plástico, então sempre deixar 2 dedinhos aí para o plástico não ter contato com o alimento. Outro exemplo que é bem utilizado, bem comum e utilizado pelas mães, é a forminha de gelo. Eu recomendo que vocês comprem uma forminha de silicone ou uma forminha que pelo menos não tenha o bisfenol A, tá? Para não ter contaminantes de plástico, petrolato para o bebezinho. Então, você vai deixar tudo separadinho e depois você vai descongelar ou no micro-ondas ou você vai quebrar o gelo que vai formar aqui com os alimentos e vai colocar numa frigideira separadinho para esquentar, para oferecer para o bebezinho. Pode esquentar no micro-ondas, a tigela de vidro pode ir, mas nem sempre essa pode ir no micro-ondas. É importante você lembrar que uma vez que você descongelou esse alimento, ele não vai voltar mais para o freezer, porque tem risco de contaminação e aí pode causar uma diarreia no bebê. Então, lembre de tirar porções pequenas para não ter tanto desperdício de alimento, principalmente nesse começo da introdução alimentar, onde o bebê ele come bem pouquinho. Então aqui algumas formas que você pode fazer o congelamento depois de preparado. Com isso a gente encerra aqui o nosso curso de Introdução Alimentar Complementar. Espero que vocês tenham feito um bom proveito do curso, que eu tenha ajudado vocês para que seus bebês eles sejam mais saudáveis com relação à alimentação.